Olá, galerinha! Eu sou a professora Conceição, professora de Matemática e Química aqui no Macfísica, e quero conversar hoje um pouquinho com vocês a respeito das dízimas. Bem, vocês aprenderam os números racionais. E o que eu entendo por números racionais? Todos os números que possam ser escritos na forma de fração. E aí eu me deparo com os números que são chamados dízimas periódicas. E me dizem que essas dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Então, é isso que a gente quer estudar agora, tá? Então, como é que você vai reconhecer um número que é dízima periódica? Porque esse número, ele vai ter uma parte decimal e ele vai ter uma parte decimal que é infinita. Porque a partir de um certo momento, a parte decimal começa a ter repetições. E essas repetições nós damos o nome de período. Então, por exemplo, é uma dízima periódica quando você tem um número assim, 0,44444 e aparece aqui reticências. Quer dizer que esse 4 vai continuar se repetindo eternamente, infinitamente. Ou então você tem um número assim, 0,34444. Então a repetição não começou exatamente no primeiro decimal. Começou depois de um certo tempo, né? Ou então você tem um número assim, 2,593, 93, 93 e assim infinitamente. Então, a partir de um certo momento, eu passo a ter repetições. E repetições nós chamamos de período. Cada número desse é dado como período, é aquilo que se repete, tá? Bom, então, vamos lá, olha, como que eu defini no nosso resuminho? Eu disse assim, que a dízima periódica é um número racional. Sim, por quê? Porque toda dízima periódica pode ser transformada em fração, que nós vamos ver já já, tá? Que possui uma parte decimal infinita e periódica. Então, é uma parte que eu posso repetir quanto eu quiser, tá? Posso passar minha vida inteira escrevendo esse número, mas eu tenho uma repetição. Depois de um certo momento, eu repito sempre o mesmo conjunto de algarismos, tá? Se a dízima é um número racional, ela pode ser representada por uma fração. E essa fração que representa a dízima, ela é chamada fração geratriz. Por que ela chama fração geratriz? Porque se eu pegar a fração e fizer a divisão do numerador pelo denominador, eu caio na dízima, tá? Muito bem. Representei aqui duas dízimas periódicas para você ter um exemplo no seu caderninho, ó. É uma dízima periódica, por exemplo, 2,7777, e vocês percebem que nessa dízima, já a partir do primeiro decimal, eu já tenho o período, que é aquilo que repete, que é o 7. Tanto a gente pode escrever a dízima periódica desta forma, usando reticências, como também a gente pode escrever o número colocando um traço sobre o período, ou seja, um traço sobre aquilo que se repete, só sobre o que se repete, tá? Então, por exemplo, olha este número, 3,17777, então vocês estão vendo que o período não começou no primeiro decimal, começou na casa do centésimo, não é? Então, quando eu for escrever usando barra, eu vou escrever 3,17 e vou colocar um traço só em cima do 7, porque é o 7 que se repete, tá? Portanto, vocês percebem que existem dois tipos de dízima. Tem aquela dízima que a parte decimal já começa pelo período e tem aquela que a parte decimal começa mais tarde, ou seja, tem ainda na parte decimal alguém que não é período, tá? Então, quando
a parte decimal já começa pelo período, nós chamamos essa dízima de dízima periódica simples. Ela é simples, porque logo no primeiro decimal já vem o período. E quando não, eu chamo de dízima periódica composta, tá? Então, olha lá, as dízimas podem ser simples. Vocês estão vendo que aqui o período é 3. Já começa lá na casa dos décimos, não é? Aqui o período é 29. E já começa também lá na casa dos décimos, né? Então, essas são dízimas periódicas simples, ou seja, ela possui apenas a parte inteira e o período, tá? A parte inteira pode ser significativa ou não significativa. Não significativa é quando a parte inteira é 0, tá? E eu posso ter a dízima periódica composta, que é quando não começa o período logo no primeiro decimal. Estão vendo? Então, a dízima periódica composta, ela possui a parte inteira, ela possui uma parte que não é periódica, que eu chamo de não período, e o período. Só que muito cuidado quando for escrever a notação por barra, não esquecer que a barra só pode ficar em cima do período. Então, este número 1,58888, eu vou escrever 1,58 e vou colocar a barra só sobre o 8, porque é o 8 que é o período, tá? E olha outro exemplo, 32,0165, 65, 65, então meu período é o 65. Quando eu for escrever na forma de barra, 32,0165 com a barra, ok? Muito bem. O meu maior objetivo nesse vídeo é ensinar vocês a encontrar a fração geratriz, tá? Para calcular a fração geratriz existem vários procedimentos. Eu escolhi um que é o mesmo método tanto para a dízima periódica simples como para a dízima periódica composta. Existem regras que a gente pode utilizar sem fazer cálculos, porém são diferentes. É uma regra para a dízima periódica simples, outra para composta. E aí vocês fazem a maior confusão. Então, sendo um método único, eu acredito que fique mais fácil, tá? Então, vejam bem. Vamos começar pela dízima periódica simples. Aqui eu tenho 0,777 ou 0,7 barra, né? Eu quero encontrar a fração que gerou essa dízima. Então, como fazer? Eu vou chamar de x a dízima 0,777 e vou analisar quem é o meu período. O meu período é 7. Então, quando o período tem apenas um algarismo, eu vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar por 10. Se o período tivesse 2 algarismos, eu multiplicaria por 100. Se o período tivesse 3 algarismos, multiplicaria por 1000, tá? Então, no caso, ó, o meu período tem um algarismo só, eu vou multiplicar essa expressão por 10. Mas vocês sabem que na matemática, quando nós temos uma equação, que é o que eu formei aqui, e eu multiplico a equação por um número, eu tenho que multiplicar os dois membros. Então, vai ficar 10 vezes x, 10x, e 10 vezes 0,777 vai ficar assim. Eu multiplico por 10 e eu ando uma vez para a direita, não é? Então, vai ficar 7,777. E aí eu percebo que eu obtive aqui duas expressões e essas duas expressões têm a mesma parte decimal. Então, eu vou fazer um sistema entre elas. No sistema que eu vou fazer entre elas, eu vou colocar esta que foi multiplicada em cima e a original embaixo. E vou montar um sistema e vou subtrair esse sistema.
Qual é o meu objetivo quando eu estou fazendo essa subtração? Eu vou eliminar toda a parte decimal. Porque eu vou fazer 7 menos 7, 7 menos 7, 7 menos 7, que vai dar sempre 0. Então, eu elimino toda a parte decimal. Eliminando toda a parte decimal, o que me sobrou? 7 menos 0 dá 7. E 10x menos 1x, 9x. E aqui eu encontro, então, o valor de x. X vai ser 7 sobre 9. Mas, pessoal, x não foi o nome que eu dei para a minha dízima periódica simples? Então, se x foi o nome que eu dei à minha dízima periódica simples, então 7 nonos é a fração que gerou essa dízima. Alguém aí diz assim, eu não acredito não, prova aí. Tá, então vamos pegar 7 e vamos dividir por 9. 7 por 9 não dá, 0, aumenta um 0. 70 dividido por 9 vai dar 7. Vezes 9, 63. Para 70 sobram 7. Aumenta um 0. 70 por 9 dá 7. 7 vezes 9, 63. Para 70 dá 7. 7 vezes 9 dá 63. Para 70 sobra 7. E eu vou ficar aqui o resto da minha vida fazendo essa conta, que vai dar exatamente a dízima periódica simples que nós tínhamos. Vocês entenderam o mecanismo? Tá? Ótimo. Vamos experimentar mais um exemplo? Vejam só, nós vamos pegar agora o número 1,35, 35, que eu também posso escrever assim, 1,35 barra. Então, vocês estão percebendo que nesse número, o meu período é 35. 35. Então, o meu período agora tem 2 algarismos, certo? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos chamar de x o número 1,35, 35 e assim por diante. Como agora o meu período tem 2 algarismos, então agora eu vou pegar esta equação e vou multiplicar por 100. Então, eu sempre pego 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem os algarismos do meu período, tá? Então, vou multiplicar essa expressão por 100. Ao multiplicar por 100, nós vamos ter assim, 100x, que é igual. Se eu multipliquei por 100, eu vou andar 2 casas para a direita. 1, 2. Então, vai dar 135,35, 35 e assim por diante. E agora a gente vai fazer um sistema. Ó, 100x é igual a 135 menos, 35. Então, sempre na hora de formar o sistema, coloca a expressão que está multiplicada, tá? Então, agora eu vou copiar que x é igual a 1,35, já coloca a vírgula debaixo de vírgula, porque você já sabe que você vai subtrair. Então, fica mais fácil para você enxergar. Olha, como os decimais são todos iguais, isso aqui tudo vai zerar, não é? 135, eu tiro 1, vai ficar 134. E de 100x eu tiro um x, vai me sobrar 99x. E, portanto, nós vamos ter aqui que o nosso x, ele é 134 sobre 99. Essa, então, é a minha fração geratriz. Pessoal, deixa eu voltar aqui e falar um detalhe com vocês, muito importante. Quando vocês chegam na fração geratriz,
verifica se ela é simplificável, tá? Se ela for simplificável, deve simplificar, deve ser, a fração geratriz deve ser a fração mais simples que a gente pode escrever, tá? Então, é a fração irredutível. Então, mas no caso, não tem como simplificar. 7 e 9 são números primos, certo? Da mesma maneira, eu vou olhar aqui, porque 99 só divide por 3. Quando que o número é divisível por 3? O número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, faça a soma aqui. 1 mais 3, 4, e 4, 4, 8. 8 não é múltiplo de 3. Então, não vai dar para simplificar. Então, esta fração é a fração geratriz desta dízima. Você diz assim, comprova isso aí de novo. Será que é verdade? Agora o número é maior. 134. Eu vou dividir por 99. 13 eu não posso pegar, eu vou pegar o 134, que vai dar 1. 1 vezes 9, 9. Para 14 sobram 5, vai 1. 1 vezes 9, 9, 1, 10. Para 13 sobram 3. Coloco a vírgula e aumento um 0. Esse número vai dar aqui um 3. 3 vezes 9, 27. Para 30 sobram 3, vão 3. 3 vezes 9, 27, 3, 30. Para 35 sobram 5. Aumenta um 0. Se fosse 54, daria 6, né? Mas vai dar 5, então. 5 vezes 9, 45. Para 50 sobram 5, vão 5. 5 vezes 9, 45 e 5, 50, sobram 3. Olha aqui, repetiu a situação. Então, vai dar de novo 3. 3 vezes 9, 27. Para 30 sobram 3, vão 3. 3 vezes 9, 27, com 3, 30, para 35, 5. Olha aqui, repetiu a situação. E vai dar 5, e isso vai continuar repetindo os 35 eternamente. Ficou claro, pessoal? Entenderam? Então, sempre eu vou chamar a dízima de x, vou analisar o período, ver quantos algarismos tem. Se tiver um algarismo só, multiplico por 10. Se tiver 2, eu multiplico por 100. Se tiver 3, eu multiplico por 1000. E aí eu faço o sistema e subtraio. Chego na fração geratriz com tranquilidade. Tranquilo, não é? Tá. Agora, vamos pensar para a dízima periódica composta. No caso B, nós vamos pensar na dízima periódica composta. E para ficar bonitinho, vamos passar aqui um verdinho, não é? E para a gente pensar na dízima periódica composta, nós vamos pegar o primeiro caso com 2,13, 4, 4, 4 e assim por diante, tá? Muito bem. O procedimento é muito semelhante. Vamos lá, ó. Nós vamos chamar de x esse 2,13444 e assim por diante, tá? O primeiro problema nosso é eliminar da parte decimal o não período. Então, quem aqui é o não período? O não período é o que não se repete, que é o 13. Quantos algarismos eu tenho no 13? 2. Então, a primeira multiplicação que eu faço aqui é por 100. Eliminando a parte que não é período. Então, vai ficar assim, ó. 100 vezes x vai dar 100x. E se eu multipliquei por 100, eu andei com a vírgula duas casas. Então, ficou 213,444 e assim por diante. Quando eu faço esta multiplicação,
eu caí na situação da dízima periódica simples, não é? Agora eu penso no período. Quantos algarismos eu tenho aqui no período? Um só, porque o que se repete é o 4. Então, se é um só, eu torno a multiplicar essa expressão por 10. Então, ao multiplicar por 10, 100 vezes 10 vai dar 1000x. E se eu multipliquei por 10, eu andei mais uma casa com a vírgula. 2134,444 e assim por diante. E agora são essas duas últimas expressõezinhas aqui que vai dar origem ao meu sistema. Eu pego a expressão de valor maior, então eu vou pegar 1000x igual a 2134,444 e vou pegar 100x igual, mantém a vírgula debaixo de vírgula para facilitar, 213,444. E vamos montar um sistema e vamos subtrair. Quando nós subtrairmos, ó, 1000 tira 100, sobra 900x. Essa parte decimal aqui anula toda na subtração. 4 tira 3, sobra 1. 3 tira 1, sobra 2. Aí tem que emprestar, fica 11 tira 2, 9, 1. Então, o nosso x é 1921 sobre 900. Esse número é ímpar, então não dá para simplificar por 2. Se eu somar esses algarismos, 1 mais 9, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. Não é múltiplo de 3, então não dá para simplificar. Então, essa é a minha fração geratriz. Aí, de novo, você vai me dizer, ah, como, mas isso é verdade? Prova aí. Tá, então você tem, ó, 1921 para dividir por 900. 192 não dá para dividir por 900, eu pego tudo. 1921 por 900 vai dar 2. 2 vezes 0, 0 para 1, 1. 2 vezes 0, 0 para 2, 2. 2 vezes 9, 18 para 19, 1. Vírgula, aumenta um 0. 1210 por 900 vai dar 1. 1 vezes 0, 0 para 0, 0. 1 vezes 0, 0 para 1, 1. 1 vezes 9, 9 para 12, 3. Aumenta um 0. Aí tem uma cara de dar 3. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 9, 27 para 31, 4. Aumenta um 0. Aí tem cara de dar 4. 4 vezes 0, 0 para 0, 0. 4 vezes 0, 0 para 0, 0. 4 vezes 9, 36 para 44. E vai continuar dando 4 para o resto da vida. Enxergaram? É exatamente de onde eu parti. Ficou claro, pessoal? Então, vejam, a gente usa o mesmo procedimento, mas qual é a diferença da dízima composta para simples? Que, primeiramente, eu tenho que trabalhar, multiplicar por alguma coisa para tirar o não período. Aí, depois que eu tirei o não período, eu torno a multiplicar para que eu possa caminhar com a vírgula um período, né? E aí faço a diferença das duas últimas expressões obtidas, certo? Vamos testar mais uma vez? Vamos ver mais um exemplo? Vamos usar como item B o nosso segundo exemplo. Vamos usar 1,2111 e assim por diante. Que é a mesma coisa que escrever 1,21 barra, porque o período é o 1. Olha, aqui no item A, vamos escrever também com a forma barra, seria 2,134
barra só no 4, que é o que se repete, certo? Tá. Então, vamos lá. Primeiro passo, chamar a dízima de x. Então, o nosso x é 1,2111 e assim por diante. Segundo passo é tirar o não período. Quem é o não período aqui? É só o décimo, só o 2. Então, como o não período só tem um algarismo, eu vou multiplicar essa expressão por 10. Então, vai ficar assim, que 10x é igual. Se eu multipliquei por 10, eu ando uma vez com a vírgula para a direita, então fica 12,111 e assim vai. Agora eu analiso o período. Quem é meu período? 1. Quantos algarismos tem? Um só. Então, torno a multiplicar por 10. Então, 10 vezes 10, 100x. E se eu estou multiplicando de novo por 10, ando mais uma vez com a vírgula. 121,111 e assim por diante. Agora eu vou pegar essas duas expressões aqui para fazer a diferença. Então, eu vou pegar 100x é igual a 121,111 e assim vai. E eu vou pegar 10x igual a 12,111 e assim vai. Monto o sistema e faço a subtração. 100 tirar 10, 90x. Essa parte decimal aqui anula toda na diferença. 1, não dá para tirar 2, então empresta, fica 11 tira 2, 9. Aí fica 1 menos 1, 0. E 1 menos 0, 1. Portanto, o meu x vai ser o 109 sobre 90. Bom, esse número é ímpar, não dá para simplificar por 2. E a soma dos algarismos é 10, não é múltiplo de 3. Também não dá para simplificar por 3. Portanto, a nossa fração geratriz é esta aqui. Será que eu estou certa? Será que as minhas contas estão perfeitas? Vamos testar? Ó, 109. Você divide por 90. Isso vai dar 1, uma vez 0, 0 para 9, 9. 1 vezes 9 dá 9, para 10 sobra 1. Aumenta um 0 e uma vírgula, não é? 190 por 90 dá 2. 2 vezes 0, 0 para 0, 0. 2 vezes 9, 18, para 19 sobra 1. Aumenta mais um 0, isso vai dar 1. 1 vez 0, 0, para 0, 0. 1 vezes 9, 9, para 10, 1. Aumenta mais um 0, vai dar 1. E assim vai eternamente. Entenderam? Ficou bem claro para vocês o procedimento para achar a fração geratriz de uma dízima periódica, tanto simples quanto composta? Tá? Então, você não tem mais razão para errar quando alguém lhe pedir que você calcule, por exemplo, a raiz quadrada de 0,444 e assim por diante. Você não pode calcular a raiz quadrada deste número. Você tem que calcular a raiz quadrada da fração geratriz desse número. Então, você vem aqui embaixo e diz que x é o 0,444. E como se trata de uma dízima periódica simples, em que o período é 4, um algarismo só, eu multiplico isso por 10. Então, vai ficar que 10x é igual a 4,444 e assim por diante. Aí eu monto o meu sistema. 10x é igual a 4,444 e o x é 0,444. E a hora que eu faço a diferença, 10 menos 1 dá 9x, a parte decimal anula toda,
4 menos 0 dá 4. Então, o nosso x ele é 4 nonos. Raiz quadrada de 0,444 é a raiz quadrada de 4 nonos. E isso você sabe fazer. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, o resultado é 2/3. Se alguém disser para você, mas eu quero a resposta em decimal, ótimo. 2 dividido por 3. Não dá. 20 vai dar 6 vezes 3, 18, sobram 2. 6 vezes 3, 18, sobram 2. 6 vezes 6, 18, sobram 2. E assim vai. Então, este resultado também corresponde a uma dízima periódica simples, que é o 0,666, que também pode ser escrito como 0,6 barra. Viram como fica fácil? Toda vez que eu tiver uma dízima periódica no meu exercício, o primeiro passo é transformar em fração geratriz. Espero que tenham gostado. Façam aí um comentário, tá? Pra gente. Deixe aí um recadinho, dê um like, se inscreva no nosso canal e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!